não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024, estamos iniciando a semana e estamos hoje refletindo o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 17, de 22 a 27. O Evangelho inicia falando do querigma da fé. Jesus ali preparando os discípulos para os momentos mais difíceis da vida, a experiência de subir com ele para Jerusalém, onde ele será preso, onde ele vai ser julgado, torturado, vai ser morto, mas já diz aos discípulos, tudo isso será superado com a força, a experiência da ressurreição. Mas os discípulos são dominados pelo sentimento de tristeza, eles ficam abatidos, tristes, porque mostram não ter compreendido bem o sentido do ser discípulo, seguir com Jesus para Jerusalém. Então, de repente, a presença deles naquele momento e naquele lugar desperta uma curiosidade das autoridades do templo, que não tinham outra motivação senão viver lucrando em nome da fé. Por isso, alguém ali pergunta a Pedro: vocês e o vosso mestre não pagam o imposto do templo? E Pedro responde: olha, nós pagamos sim, ele paga, todo mundo paga. E Jesus diz: olha, esse pessoal, eles têm outro tipo de interesse, Vejam bem, será se eles preocupados com os outros, se pagam o dízimo, o imposto do templo? Será se eles pagam os filhos, as pessoas mais próximas? Com certeza não. Eles são sustentados com os outros, os outros que pagam, eles não. Mas para não escandalizá-los, Jesus não está alimentando uma situação injusta, imoral, mas era uma prática, era um imposto, uma obrigação de todo judeu pagar aquele imposto, aquela taxa para o sustento e a manutenção do templo. E Jesus diz bem, ou seja, os filhos são livres, as coisas pertencem a Deus, o templo é de Deus, o mundo é de Deus, o planeta, a terra pertence a Deus, então os filhos precisam ser livres. Então, como que eu posso ter limitação e devo ser tributado para circular num espaço que foi criado por Deus? Então, os homens se utilizam de todo o espaço, a terra, para estabelecer limites, impostos, não em benefício das melhorias, do bem comum, mas para o sustento de uma estrutura dominante. E isso nós conhecemos bem. Se nós olharmos as palavras de Jesus Cristo no contexto em que nós vivemos, nós sabemos bem o quanto isso é urgente, como pessoas se apoderam dos cargos, da legislação, do poder para tirar proveito em benefício próprio e dos seus, aqueles que estão ali mais próximos, Quantos são aqueles que sobem na carreira, então, do executivo, do legislativo, e de repente ali há uma força ideológica sucessiva, ou seja, que vai ali preparando os seus para continuarem, se perpetuam no poder e ali vão passando este poder aos outros, porque sabe bem que os altos impostos e tributos oferecem a eles conforto, então regalias que nenhum outro lugar, nenhuma outra situação
seria possível de oferecer. Então, não é sonegar o imposto, não é omitir o pagamento dos tributos, mas é ter segurança, a certeza de que eles retornarão nas melhorias entre nós, da saúde, da segurança, da moradia, da educação, estes bens tão preciosos para a qualidade de vida, para o sustento das nossas famílias, andar com segurança, saber que meu filho vai ter um acesso à educação de qualidade. Algum dia, eu com o peso da idade, precisando de uma saúde, eu vou encontrar uma saúde pública de qualidade, eu não vou morrer no corredor de um hospital público. Esta é a questão que está aqui em pauta. Então, quantas pessoas são vítimas de um sistema que explora, que se impõe sobre a vida do cidadão, que trabalha tanto para o sustento da sua família e é tão castigado por altos tributos, impostos, taxas para tudo, e de repente não vê retornar quase nada de tudo isso e melhorias para o amparo e o sustento da sua família. Então, pago ou não pago? Não, eu devo pagar. Agora também devo ser o fiscal. Eu devo acompanhar e cobrar das autoridades o retorno dos altos impostos que eu pago. Assim também, meus irmãos, quando nós contribuímos para o sustento e a manutenção da nossa igreja, nós devemos ser os guardiões, acompanhar como que o meu dízimo está sendo administrado, aplicado. Eu sou membro da igreja, eu sou filho de Deus, eu tenho o direito de acompanhar como eu estou, então, participando. Eu quero também observar se de repente o espaço está limpo, está bonito, está agradável, os funcionários estão bem remunerados, as coisas estão organizadas. Este é um retorno que meus olhos também deverão testemunhar. Então, se a gente fala dos entes municipais, estaduais, federais, isso é verdade, não pode deixar de ser. Mas eu também sou membro da igreja, eu tenho o direito de saber como, então, a minha contribuição, o meu dízimo, ele retorna em benefício do templo, do lugar sagrado, onde eu professo a minha fé, onde eu congrego com os demais irmãos, que sinto membro e corresponsável pela casa de Deus, pelo templo. Meus irmãos, hoje a igreja está celebrando Santa Joana Francisca de Chastal. Ela nasceu na França em 1572 e lá faleceu em 1641. De família nobre, foi esposa e mãe. Após ficar viúva, viveu profundamente os conselhos evangélicos e se pôs a serviço dos pobres e doentes. Juntamente com São Francisco de Sales, fundou a Ordem da Visitação da Santa Maria, as Irmãs Visitantes, ou seja, dedicada à assistência aos pobres. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que a nossa fé também testemunhe a vida a serviço de Deus, a serviço da igreja, que a nossa participação ela seja um compromisso de fé, ela seja um jeito concreto de nós testemunharmos a nossa comunhão com Deus. Nesta segunda-feira, primeiro dia da semana, início dos trabalhos, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todos os males. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.